de ligar a câmera, só se vocês desejarem, tá? Amém. Bem-vinda, Elisete. Boa noite, Zete. Graça e paz. Tudo bem? Tá sem som, Zete. Fone ligado. Eu sei, mas eu não consigo desligar. Deixa eu ver. Não dá, amor. É só a Yasmin talvez consiga. A Yasmin que gerou? É. Tá bom. Ah, que a Yasmin tá no banho. Ô, Miri, se você tiver por aí, tiver atenta aí, você vê às vezes algum microfone ligado, fora de hora, aí você desliga, tá bom? Desativa. Desativa o microfone. Você consegue desativar aí, Miris, os microfones? Eu consigo desativar, peraí. Ah, é a Miminha agora. Isso. Aí qualquer coisa, gente, vocês que... Hã? Eu tô com um problema. A dona Meire, eu desativei o som, mas ela abre. Eu acho que ela tá com o dedo no botão. Mãezinha, aperta uma vez na tela embaixo tem o desenho de um microfone. Aperta em cima do microfone uma vez só para ele desativar. Já apertei. Uma vez só. Aí, beleza. Tá certo. Bom. Agora foi. Se você quiser falar alguma coisa, aí você aperta no microfonezinho de novo, quem quiser falar, e aí pode falar, tá bom? Eu vou colocar o louvor aqui pra gente e vou projetar minha tela aqui pra aparecer a letra, tá bom? Só Amém. um minutinho. Jesus, tá tudo em Façam inglês. desse louvor uma oração. Orem ao Senhor em forma do louvor, tá bom? Pra quem não conhece a canção, vai a letra. E vamos render o nosso coração a Deus, amém? Vou colocar a letra aqui, tá? Ó, a música. Oxe, peraí que não é essa não. Pera lá. Cante comigo essa oração, pessoal. Faz-me
nosso oleiro. Tu és o nosso Senhor, o nosso Criador. Tu formaste, Senhor, cada um de nós com as tuas próprias mãos. Aleluias, tu és o nosso dono, o nosso Senhor. A soberania está nas tuas mãos, Senhor. Sim, Pai. Aleluias, as nossas vidas são tuas, Senhor. Amém. Tudo que somos, tudo que temos, Senhor, entregamos nas tuas mãos, Paizinho. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Bem-vinda, tia Mili. Tia Mili chegou, Dona Mili tá aí. Ah, agora eu tô vendo a Zete. Tava no escurinho, né, Zete? Glória a Deus. Aleluias. Vamos à palavra? Vamos. Olha, semana passada eu falei para que vocês pegassem a Bíblia. Olá, Damião, meu irmão camarada. Olha aí. Bem-vindo. Saudade. Ai, que saudade de dar um abraço em vocês, viu? Glória a Deus. Preparados aí com a palavra? Glória a Deus. Então, bora, ó. Eu vou pedir para vocês abrirem as Bíblias aí, tá bom? Como que tá o som aí pra vocês? Tá legal? Amém. Então tá bom. Então tá bom. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar... Amor, abaixa um pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre processo. Processo de transformação de Deus em nossas vidas. Amém? Tá bom? Baixa Tá tudo. bom. Não, tá bom, amor. E para isso... inclusive essa semana eu tava pensando muito sobre isso, refletindo, né? Ontem eu conversei um pouquinho com a Cris e foi algo rápido, mas eu pude ver, né, a confirmação de Deus sobre esse assunto e também lembrei, né? Não tem como não lembrar de um texto que a ilustração dele fala muito sobre essa transformação de Deus, né? E para me basear nisso também, eu ouvi uma ministração da apóstola, uma ministração já antiga, mas que é uma bênção, uma revelação de Deus mesmo em cima desse texto base. E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre vaso nas mãos do oleiro. Amém? Amém. Então, ó, para iniciar, eu quero ler com vocês lá em Isaías 29, versículo 16. Eu vou, para iniciar aqui, eu queria falar um pouquinho com vocês dessa ilustração do barro, né? Embora não seja, assim, algo muito usado nos nossos dias de hoje. Hoje existem fábricas que faz tudo com muita agilidade e rapidez, mas ainda existem os oleiros e talvez vocês, assim como eu, de repente teve a oportunidade de ver na TV esse processo de barro, né? Quem já viu aqui, né, sabe que eles usam uma roda... onde o oleiro ali vai girando e vai moldando esse barro. E esse primeiro versículo eu quero deixar aqui. E a roda, quando a gente falar aqui de roda do oleiro, a roda ela representa a nossa vida, né? As circunstâncias da vida que giram, o movimento, as mudanças na nossa vida, né? E o barro simboliza nós, que somos o barro. Fomos formados do barro, do pó, né? E o oleiro é Deus. Então, essas três figuras nós vamos usar para refletir, amém? Então, lá e começando, eu coloquei aqui, né? Tire os olhos da roda e olhe para o oleiro. Ou seja, tire os olhos das circunstâncias e olhe para Deus, o nosso Criador. Amém? Esse é o primeiro passo aqui que nós vamos refletir hoje. Eu vou pedir para o Ricardo ler. Tá bom. Lê Isaías 29, 16. Tá. Isaías 29, 16, na minha versão fala assim, deixa eu ir mais pra cá, amor, que senão eu vou Você fugir tá aí aí escondidinho. fugir do coisa. Eu vou ter que vir mais pra baixo também. Aí. Vamos lá. Na minha versão fala assim, ó, que perversão e presunção a vossa. Que é isso que pensas? Tratar o oleiro como argila. Porventura, o objeto formado pode alegar àquele que o formou, ele não me fez? E o vaso poderá dizer ao oleiro, ele nada entende do ofício? Amém. Então aqui o primeiro passo nós vemos a atitude de alguns, né, em relação ao oleiro. Pode, né, olha que coisa, pode a obra
dizer ao seu criador, né, que não foi criado. Mas nós vemos que muitas pessoas hoje em dia, né, não acreditam que Deus o criou. Não acredita que existe um criador, um Deus soberano que fez todas as coisas, né? E pode a criatura dizer a Deus, ao seu criador, né, que ele nada sabe. Essa atitude muitas vezes cabe àqueles que crê que existe um criador, crê em Deus, e muitas vezes nós nos pegamos nessa atitude, né? De achar que Deus não... A gente tira o criador da situação, porque ele não sabe o que tá... Não é nem que ele não sabe, né? Às vezes a gente até Quer dar a crê, receita mas pra a ele, gente né? quer dar a receita pro criador. Olha, é assim que faz, é assim que tem que ser feito. A gente já ora até pedindo e dando... Dessa forma que eu quero. Exato, dando até pro criador como deve ser feito, né? Dando manual. Nós escrevemos o nosso manual e nas orações muitas vezes nós damos ao criador o manual do que ele deve fazer conosco, né? E esse versículo ele traz essa reflexão. Como pode a criatura falar pro criador isso, né? Mas diante de Deus nós precisamos ter a plena convicção de que foi Ele que nos fez e que nós somos obra das suas mãos, né? Porque a partir do momento que nós temos isso muito claro e que nós trazemos isso à mente, todo momento, né? Nós temos que trazer isso à mente, porque senão a gente quer tomar o controle. Mas nós precisamos trazer isso à mente para ter em nossa consciência de que Ele é quem nos fez, Ele é o nosso Criador, Ele é soberano, né? Ele nos fez, Ele que sabe de tudo, de todas as coisas, que nós precisamos entregar a nossa confiança nas mãos dele, né? Saber que o nosso destino está nas mãos do Senhor. Nós precisamos tirar os olhos da situação, daquilo que está se passando, das mudanças, do ciclo que acontece em nossa vida e olhar para o oleiro e ter a plena convicção de que é Ele quem governa todas as coisas. Lá em Romanos 8, 28 e 29... Posso? Não. É para isso que estamos aqui agora, né? Porque quem quiser falar, pode falar. Porque assim, ó, eu pensando nesse exemplo, né, do oleiro, não sei se você vai voltar nele, mas eu pensando nesse exemplo do oleiro e nós sendo comparados com o barro, né? E sendo Deus o oleiro, aquele que põe a mão na massa ali para fabricar o barro e tudo mais. O barro, ele ali nessa situação, ele não tem o que exigir, nem o que querer, nem nada. Quem decide o que ele vai ser, se ele vai ser um vaso, se ele vai ser sei lá, qualquer coisa, nem sei o que dá para fazer com um barro numa roda dessa, mas tipo assim, o barro, ele não decide nada na vida dele. Ele não decide quem ele vai ser ou o que ele vai ser. Quem decide todas as coisas é o oleiro. Então, nós nos comparando com o barro, nós devemos ter essa mentalidade de submissão a Deus, né? De que nós não somos quem dirigimos, ou nós não devemos ser quem dirige a nossa vida, né? E sim o oleiro, é ele quem vai direcionar, olha, esse barro será uma coisa, ou esse barro será outra. Ou seja, cada um de nós, quem determina o que seremos ou quem seremos, deve ser o Senhor, e não nós querendo ensiná-lo o que fazer ou onde nos colocar. Amém, né? Amém, é isso mesmo. Alguém deseja ler aí Romanos 8, versículo 28 e 29? Alguém pode ler pra gente? Só precisa Alguém se apertar habilita? aí É só ligar o microfonezinho. microfone. Romanos 8, versículo 28 e 29. Eu amo esses versículos, hein? Esse versículo, ele tem sido chave em nossa vida, em algumas situações. Alguém se habilita? Senão eu leio, para não demorar. Tchamili voltou. Voltou, Tchamili. Então eu vou ler aqui. Tia. Vou ler aqui, então. Aí. Sumiu todo mundo. Sumiu todo Eu mundo? ainda falei, gente, sumiu todo mundo do meu. É, Meu apagou, só ficou eu. que estranho. Começou, aí eu
Aí eu voltei, agora tive que sair e voltar de novo. Tá bom. Quando acontecer assim, faz isso mesmo. Desliga, sai, aí volta pelo link, tá bom? É que eu não tava conseguindo entrar de novo, tá bom. Então tá ótimo. Então vamos lá, ó. Em Romanos 8, 28 e 29. Onde eu tô aqui, meu Deus? Ai, tem muito papel dentro da sua Bíblia, meu Deus do céu. Ela pega a minha Bíblia e ainda reclama. Eu vou dizer, viu? Tá aqui, amor, aberto. Então lê aí pra gente. Romanos 8, 28 e 29. Diz assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluias. Então nós vemos aqui nesse versículos, né? Paulo dizendo que, primeiro, que o Senhor tem um propósito, né? Ele tem um destino para nós. E esse destino, ele é que sejamos a imagem e semelhança de Jesus, né? O propósito dele foi nos salvar, né? Nos tirar do império das trevas, que possamos ter a eternidade com ele, mas não para só aí, né? Antes disso, nós estamos nesse mundo e ele tem um destino para nós, que vai além da salvação, né? A salvação é só a porta de entrada, mas ele tem muito mais para nós, né? E o versículo 28, ele fala muito, muito comigo, né? Ele que fala que todas as coisas, né, cooperam para o bem. Então, se você ama a Deus, eu também amo a Deus. Nós temos que ter essa convicção, essa certeza de que todas as coisas, e quando ele diz todas, são todas, até aquelas ruins, até aquelas amargas que nós não gostamos, que tá difícil de engolir, mas todas essas coisas estão cooperando, já estão, não vão, elas já estão cooperando para o nosso bem. Amém? Que é esse sentido de o cooperam, que é um presente contínuo, é sempre cooperando, né? Então assim, é em todo momento, enquanto nós estamos nessa roda do oleiro, a nossa vida está girando, as circunstâncias estão acontecendo, nós temos que saber, né, que as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. E esse é um versículo que nos chama a confiança, nos chama a atenção à confiança. Devemos confiar no oleiro, no nosso Criador, aquele que nos criou antes mesmo de nos criar. Ele já tinha nos dado um destino, e esse destino está em Cristo, né? Ele coloca aqui que Jesus foi o primogênito, foi o seu filho primeiro, mas ele tem uma multidão de filhos, e esses filhos têm um destino, que é ser a imagem e semelhança do Senhor Jesus nessa terra, amém? Continuando aqui, né? Falando sobre a soberania de Deus, que o controle dele está o controle de tudo está nas mãos do Senhor. Ele é soberano, nada está oculto. Talvez você esteja passando por alguma situação que você olha e fala, poxa, parece até que Deus não está vendo, parece até que Deus não me socorre logo, né? Parece que a casa está caindo e não acontece logo, o socorro não vem, né? Mas nada foge do controle de Deus. Lá o salmista diz lá em Salmo 139, de 8 a 10, eu vou deixar o Ricardo hoje o meu leitor oficial, porque ninguém tá todo mundo com vergonha aí, não quer ler, gente? Vamos ler a Bíblia, hein? 139 o quê? Versículo 8 até 10. 8 a 10. Então, ó, Salmos 139, versículo 8. Não precisa coisa não, meu querido. Tá. Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí tua mão me conduz e tua destra me ampara. Aleluias. Então, que nós possamos lembrar que independente de onde nós estivermos, seja no alto da montanha, seja lá embaixo nas profundezas, o Senhor está nos vendo e a mão dele, a destra dele, a mão direita dele nos ampara. Nós jamais seremos desamparados, amém? Tem uma frase que a apóstola Valnice fala
e que eu levo assim pra minha vida. Eu gosto muito e eu quero compartilhar com vocês, mas eu quero compartilhar para que vocês guardem no seu coração. Assim como eu guardo essa frase, eu gostaria que vocês guardassem essa frase no coração de vocês, né? Ela fala assim, que Deus, na sua economia divina, não permite experiências desnecessárias. Amém. Deus, ele não nos permite passar por experiências que não nos são necessárias. Talvez você fala, poxa, por que eu tô passando por isso? Lembre-se que se a gente está passando, a paz, o Marcos também chegou. A paz, Marcos. A paz, mãe. Então, assim, lembre-se que independente do que você está passando, pode parecer uma coisa horrível e pode de fato ser algo horrível, né? Pode parecer às vezes algo que poxa, não precisava. Mas Deus, na sua economia divina, Ele não permite experiências desnecessárias na nossa vida. Viu? Então, assim, tudo que você está passando, tudo que eu passo, Deus permite para um propósito na nossa vida. Amém. Amém? Amém. Seguindo lá. Deus é sábio e Ele não permitirá que você passe por algo que não fosse necessário, né? Ele não tem por que deixar que coisas sem sentido aconteçam nas nossas vidas. Tudo tem um propósito, por mais que nós não entendamos. Amém? Em meio a todas as situações, Deus está formando a identidade de 100% daquilo que Ele determinou para nós. Então, em todas as situações, Ele está nos formando. Você pode até não perceber, mas tudo que nós vivemos é oportunidade de transformação, né? Deus não nos entrega nada para nos destruir. Talvez a gente passe por situações que parece o fim, parece que nós vamos ser exterminados naquele momento. Parece pesado demais, parece difícil demais. Mas Deus, Ele jamais vai nos entregar algo para nos destruir, né? Não é esse plano dele. Ele tem planos de vida e de paz. De nos prosperar e não nos fazer mal. Amém. Glória a Deus. Ainda bem que eu tenho aqui um dicionário bíblico do meu lado, hein? Glória a Deus. Então é isso. Deus... e outra coisa, né? Outro exemplo, assim, que é muito marcante é que Deus, Ele não vai entregar como um pai, que Ele é o nosso pai. Ele não vai nos entregar algo, e eu não estou dizendo só de coisas materiais, mas de propósitos mesmo, de coisas que estão por vir na nossa vida. Ele não vai nos entregar se nós não tivermos a maturidade certa para aquilo. Acho que o Ricardo já até já deu alguns exemplos, né? Ele não vai dar um carro na mão de um filho que tem 11, 12 anos, que não tem responsabilidade nenhuma e que sabe que aquele carro, ele naquele momento não vai ser bênção. Então a mesma coisa é Deus para conosco, né? Às vezes, nós queremos muito algo, nós queremos que aquela situação passe ou não aconteça na nossa vida. Mas Deus sabe que é necessário a gente primeiro passar por aquilo, amadurecer, para que depois Ele nos entregue aquilo que Ele preparou para nós. Amém? Então, assim, o processo é importante. E o tempo certo das coisas também é importante, né? A coisa certa no momento certo. Então, Amém. Os processos de Deus nos levam também para o momento certo. Amém? Amém. O segundo ponto que eu vou propor aqui de reflexão é: o oleiro tem o direito de moldar a minha vida, né? Amém. Se Ele é o nosso Criador, se Ele é soberano e Ele se o domínio de tudo está nas mãos dele, se você entregou a sua vida, se você se rendeu a ele, ele tem o direito de fazer na sua vida aquilo que ele bem deseja. E aí eu volto no primeiro ponto da confiança. Confie no Senhor, confie no seu amor, confie na sua bondade, né? E ele tem o direito de fazer, e ele vai fazer o que for necessário. Amém? Muitas vezes a gente fica, né, questionando o Criador, né? E questionar a Deus não tem sentido, porque Ele é quem conhece todas as coisas. E o versículo lá em Isaías 45:9, né, diz um pouco sobre isso. Você pode ler aí pra gente, amor? Isaías 45:9. É. Ai daquele que deseja
que peleja, ai daquele que peleja contra o seu Criador, daquele que não passa de um mísero caco entre os muitos cacos espalhados pelo chão. Porventura, o barro pode reclamar ao oleiro: que é isso que estás modelando? Será que a obra que fazes pode protestar: tens experiência? Mostra as tuas mãos. É Até só o 9, amor. É o 9. Tá. Pensei que você ia direto. Amém. Então aqui ele fala, né? Pode a criatura ficar questionando o oleiro, né? Então não tem sentido. Se a gente sabe que Deus... e ele coloca até aqui, né? Fica pelejando com o seu Criador. Muitas vezes a gente fica brigando com Deus. Muitas vezes a gente quer brigar com ele, questionar coisas na nossa vida, né? Por que que o Senhor está deixando isso acontecer? Por que que isso acontece comigo? Muitas vezes a gente tem essa briga com Deus. E isso não tem sentido, isso é tolice nossa, né? Ficar brigando com Deus. Então, e para dar esse exemplo melhor, eu gostaria que vocês pensassem. E é engraçado, porque a Ana Luísa fez aniversário no final de setembro, né? E aqueles que conhecem a gente um pouquinho mais de perto, sabe que ela ama essas coisas assim, brincar com pau, com pedra, com terra, com essas coisas. E aí, o presente que ela pediu de aniversário pra mim foi argila. O meu bolso agradeceu, porque o pacotinho de argila é R$2,50, né? Então ela pediu argila, aquele bloquinho de argila, né, úmido. E eu dei pra ela esse bloquinho de argila, né, e ela pôde brincar, ela fez um monte de bichinho lá, e é engraçado porque a argila não é tão fácil de moldar não, viu, gente? Enfim, mas eu queria que vocês pensassem agora, não sei se vocês já tiveram oportunidade de brincar com argila, eu ainda pude brincar na minha infância um pouco com argila, né, acho que os mais velhos aqui puderam brincar bastante com barro, com argila, né? Mas eu queria que vocês trouxessem à memória agora a argila, mesmo que vocês tenham conhecido só, talvez pela televisão, aquela imagem da argila, né? E aquela imagem da argila, né? E pense agora também num vaso que foi feito de barro, num vaso bem bonito, né? Num vaso que foi pintado, um vaso chique, aqueles vasos que estão lá no museu até, que depois são vendidos bem caros, né? Mas por trás de toda a beleza de um vaso, existe um processo, né? Um vaso, ele não chega pronto. Ele passa por um processo para ficar bonito. Inclusive, vaso... Eu assisti um tempo atrás aí uma reportagem mostrando uma fábrica de vaso. Depois do barro, ele ainda vai para a fornalha, fica um tempo na fornalha, em temperatura altíssima. Eu tava vendo uma senhora chinesa que fazia uns vasos lá, bem bonitos. E quando ele sai, ele nem parece ser feito de barro, né? Enfim... Mas é importante a gente ver que antes daquela obra final, né, existiu um processo grande, né, por trás daquela obra-prima, que o vaso ele é uma obra-prima, né? Enquanto o vaso é matéria-prima, ele não aparenta valor, né? Então, quando eu peguei aquele barro que eu dei para Ana Luísa, gente, chega a ser até engraçado dar uma coisa de aniversário para menina, um tijolo de barro. Mas ele, né, aparentemente ele não tem valor algum. Ele é só um barro. Mas a partir do momento que está nas mãos do oleiro, a partir desse momento, esse barro ele já foi promovido. Principalmente quando a gente está falando do oleiro, né, do nosso Pai, do Senhor. A partir do momento, enquanto nós somos barro comuns, nós somos apenas um barro, apenas mais um na multidão. Mas para o Senhor nós somos singulares, né? O Senhor nos vê como únicos. O Senhor ele nos vê como multidão, ele nos vê como único. Assim como um artista que ele faz as suas obras de arte, ele vê cada obra dele é uma obra única, ele não olha assim e fala, é tudo minha obra, não, essa obra, se você pedir para um artista te explicar, ele vai te explicar cada obra de arte dele, o que ele fez, o que ele pensou naquele momento, o que representa, assim é Deus, ele nos vê como únicos, né, e enquanto nós estamos longe, né, do oleiro, nós somos apenas um barro. E é necessário, eu coloquei aqui, que é necessário a gente sair do lugar de origem. Enquanto a gente não sair do nosso lugar de origem, nada muda, né? Para um processo, é necessário a gente sair daquele
ponto inicial, né? Eu coloquei aqui, o Criador, ele quer te transformar, te moldar, até que as nossas marcas de origem não sejam mais visíveis, mas as marcas de Cristo, sua imagem e semelhança. Então, como eu falei aqui, nessa transformação, se você olhar para o barro e olhar para o vaso, não parece nem a mesma coisa, né? Porque aquele barro que suja a mão, né, que não tem forma alguma, e você olhar para um vaso que já passou por todo o processo, já foi ali adornado, embelezado, nem parece o mesmo. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. A transformação que o Senhor deseja para a nossa vida é que nós sejamos transformados, que nós não sejamos mais o mesmo, né? O que adianta a gente viver uma vida dizendo, né, que crê em Deus, que acredita em Deus, mas poucas mudanças acontecer na nossa vida. Isso pouco importa para o Senhor, né? O que Ele quer é nos transformar verdadeiramente. Então nós precisamos estar nas mãos do oleiro para que Ele nos transforme em realmente uma nova natureza, uma nova criatura. Amém? Gente, vocês estão quietinhos, mas se vocês quiserem falar, vocês ligam o microfoninho aí, pode palpitar, tá bom? Não é só o Ricardo que pode palpitar não, tá? Justamente, a gente fez justamente dessa forma, pelo Meet, para que todos pudessem participar. Oi, Zete! Você desligou o microfone, liga aí o microfone. Tá desligado o microfone, ó, o áudio. Liga o microfone. Zete, liga o microfone. A gente não tá te ouvindo. Ó, tá sem áudio, liga o microfone, Zete. É só apertar na tela e apertar em cima do microfone. Tem que apertar bem em cima do microfoninho. Aí, agora foi. Aê! Pode falar, Zete. Essa tecnologia. Ixi, agora tá com os dois ligados aí, vai ficar Não, dando tá um microfonia. Só. Tá os dois, ó. É porque o som sai por um... Aí, isso, pronto. isso. Pronto, aí, agora sim. Eu tava aqui ansiosa pra participar. É, né? Mas tava sem som, não tava conseguindo. Então, Então, gente, uma bênção, viu? Confirmando que eu tava buscando essa semana. Deixar Amém. Deus na frente. amém. Aleluia. A gente quer pôr Deus atrás, né? Sim. E eu tava, minhas orações, durante o decorrer dessa semana inteira, era pedindo a Ele que Ele tomasse a frente. Da minha, de toda e qualquer decisão que eu fosse tomar, que Ele tomasse a frente. E que eu Amém. tivesse discernimento, eu vi o Espírito Santo quando eu quisesse me colocar à frente de Deus. O incrível é que Deus é tão maravilhoso. E, gente, se a gente buscar estar sempre ligado no Espírito Santo, buscar no Espírito Santo, me dá discernimento, porque a gente no decorrer da semana, do dia, do trabalho, das tarefas, né, a gente não está sempre ligado ali com os irmãos, com a palavra. Então a gente tem essa certa dificuldade de não ouvir a voz do Espírito, né? Mas se a gente estiver atento durante qualquer circunstância, qualquer situação que não venha de acordo com a vontade de Deus, se não estiver ligado com o Espírito, ele vai nos direcionar. Amém. Muito importante isso, viu? É verdade. Zete, eu costumo dizer... Dependência de Deus, essa dependência. Sim, é verdade. Inclusive, eu vou falar rapidinho, uma situação que a gente, qualquer situação que nós estejamos passando, evitar os comentários que Deus está falando comigo, sério. E sim, quando você, e aí, como que tá a sua vida nessa hora? Deus está no controle. Amém. Amém. Quando é algo que a gente não consegue, a gente não tem, a gente se sente impotente de estar resolvendo, o que a gente responde? Deus está no controle. Confiar. Amém. Inclusive, a apóstola fala isso, Zete. Ela fala assim, que nós não devemos falar
aquilo que nós não queremos ter, né? Então, muitas vezes na situação a gente acaba falando, ai, tá uma porcaria, sei lá, né? Tá tudo ruim, ai, não tem solução, parece que não tem, isso aqui não tem jeito não, né? Então, é realmente sábio falar isso, né? Deus está no controle. Às vezes as coisas, a gente não vai falar que tá tudo maravilhoso, não tá, às vezes a situação realmente tá ruim. Mas essa convicção a gente tem que ter, né, Zete? Deus está no controle. Amém. Eu costumo dizer, né, Zete, com relação a isso que você está falando aí, né? Eu costumo dizer que o Espírito Santo, ele deve ser o nosso primeiro recurso e não o último, né? Deus deve ser o nosso primeiro recurso e não o último. Quando já não tem mais o que fazer, então vamos procurar pedir a Deus. Não, né? Que ele seja o nosso primeiro recurso. Né? A primeira coisa é a gente buscar o conselho dele, buscar o auxílio dele, né? Para todas as coisas, nessa atitude de submissão e dependência, né? É verdade. Glória a Deus. É isso mesmo. E uma coisa que eu coloquei aqui também, Zete, e todos, né, na verdade, que quantas vezes nesse processo, né, de transformação da nossa vida, onde Deus está nos moldando, quantos de nós, né? Acho que todos nós desejamos ser como Jesus, né? Quantas vezes a gente não fala isso e às vezes na nossa oração a gente fala isso, fala, ai Senhor, eu quero ser como Jesus, me transforma, né? Muda meu coração, olha, me dê, né? Transforma mesmo a minha vida, eu não quero mais ser o mesmo, né? Mas o que é ser como Jesus? Quando a gente pede isso, a gente deseja isso, a gente também precisa pensar o que é ser isso, o que é ser como Jesus, né? Ser como Jesus é ter a paciência que ele teve, né? E para ter a paciência que ele teve, como ter paciência se não ser provocado? Né? Às vezes a gente quer ter paciência, falar, ai Senhor, eu sou tão explosivo, eu queria ser manso como Jesus. Mas como ser manso se a gente não passar por situações que irá nos provar e nos provocar para que nós possamos exercer essa paciência, né? Como falar assim, eu queria ser uma pessoa que perdoa como Jesus. Gente, Jesus perdoou lá na cruz, estava sendo morto, sofrendo, e Jesus perdoou. Teve ainda, né, a coragem, orou ali para o Pai, falou, Senhor, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo, né? E às vezes a gente fala, eu queria ter essa facilidade para perdoar. Mas como ter a facilidade para perdoar se a gente não passar por situações de ofensas? Em que a gente necessite, né? Que a gente necessite liberar perdão. Como nós iremos passar por esse processo, perdoar, aprender a perdoar se a gente não passar por esse processo? E assim vai, né? Talvez você fale, poxa, eu queria ter sabedoria. Como é que você vai passar por uma situação se você não tiver a oportunidade de exercer essa sabedoria? Então, em todos os sentidos, quando a gente pede isso para Deus, Senhor, eu quero ser como Jesus, e esse é o objetivo de Deus que nós lemos aí em Romanos, esse é o objetivo do Senhor, nos transformar à imagem e semelhança de Jesus, mas para isso nós iremos passar pelo processo, né? E esses processos nem sempre são fáceis. Eu acho que, na verdade, nunca são fáceis. Todo processo todo processo ele exige, ele vai exigir muito de nós, né? Exigir muito, porque é um processo mesmo, como Paulo fala, de crucificar a nós mesmos, né? E eu coloquei aqui, né? Para isso, a gente precisa da liberdade e se render de verdade. Porque como a Zete colocou aqui, às vezes a gente quer que o Senhor faça, mas a gente não se rende, a gente não dá a liberdade, a gente passa na frente, fala, Senhor, resolve, mas eu tô aqui na frente. Eu tô fazendo, mas resolva aí, né? Então a gente precisa se render de verdade na mão do oleiro. Imagine um barro que não é moldável, como eu falei para vocês, não é fácil. Além do barro, eu dei para Ana Luísa um sprayzinho de água, porque o barro não é fácil de ser moldado, ele precisa ser preparado, né? E esse processo de moldar, na verdade, é o processo que Deus ele vai moldar o nosso caráter. O nosso caráter precisa ser moldado. Deus ele precisa trabalhar no nosso caráter. E isso vai ser um processo contínuo para o resto da nossa vida. Né?
E uma coisa também, amor, que é importante a gente deixar claro, é que muitas vezes a gente foca no resultado, mas a gente não percebe ou não quer perceber o processo que é necessário para que chegue naquele resultado. Então, às vezes, a gente está pedindo para Deus, olha, Deus, eu quero aquilo, eu preciso daquilo. E Deus está te passando por esse processo para que você alcance aquele resultado. Mas você não quer passar pelo processo. E sem o processo não tem resultados. É verdade. Né? Sem o plantar da semente, ninguém vai colher a fruta. Verdade. Né? Então, às vezes, a gente quer pegar uma semente e já da semente tirar a fruta. E é o contrário. Né? Então... para todo resultado é necessário se passar por um processo, e esse processo é que é a nossa vida. Né? O processo, na verdade, ele é mais importante do que o resultado final. Exatamente. Né? Porque o resultado, simplesmente, se a gente não passou pelo processo, a gente acaba não valorizando. É verdade. Né? Então, acaba não valorizando aquele resultado. É verdade. Então, eu digo aqui, né, que sabendo de tudo isso, se você realmente crê na soberania de Deus, crê que tudo está nas mãos dele, controle de tudo, que ele está vendo a sua vida, que ele está vendo a situação que você está passando, que esse ciclo, essa roda, né, que é a nossa vida, que são os processos, tudo que nos envolve, essa roda, o oleiro, ele está olhando e ele tem o domínio de tudo, então nós precisamos confiar e parar de questionar. Vamos parar de questionar a Deus, por que isso, por que aquilo, né? Mas vamos confiar mais e questionar menos, até mesmo parar de questionar, né? Ele tem o direito de fazer com a nossa vida aquilo que ele bem deseja, porque ele sabe o que é melhor para nós, né? E a nossa escolha, a única escolha que nós temos diante do oleiro é se render, parar de ser um barro duro, né? Um barro que não deixa se moldar. Ó, tá até tocando aqui, eu quero ser um vaso novo, é isso mesmo, tá tocando bem baixinho aqui. Então é isso mesmo, né? Vamos deixar ser moldados por Deus. Ricardo, abre em Romanos 9, 20 e 21. Romanos 9, 20 e 21. Leia, por favor. Vamos lá, Romanos capítulo 9... versículo 20 e 21. Todavia, quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que é criado pode interpelar seu Criador, dizendo, por que me fizeste assim? Ou o oleiro não tem todo o direito de produzir do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para usos menos honrosos? Amém. Então, olha aqui, né? Paulo trazendo aqui. Por acaso nós temos o direito de ficar questionando a Deus, nosso Criador, o oleiro, e ele não tem o direito de fazer o que ele bem entende, né? Fazer o que ele bem entende com aquele barro. Então, vamos parar de questionar a Deus e confiar mais no propósito que ele tem para a nossa vida. Amém? Mais um outro ponto que eu queria refletir, que eu vou refletir aqui com vocês juntos. O oleiro usa pressão para moldar as nossas vidas. Ou seja, é pressão. Talvez você esteja se sentindo tão pressionado, né? E eu acredito que toda mudança, ela vem com muita pressão, ela nos coloca em situações desconfortáveis. As mudanças não virão com a calmaria. Ela realmente virá. Momentos que você se sentir mais pressionado, mais agitado, mais desconfortável na sua vida, pode ter certeza que é neste momento que Deus quer fazer uma mudança profunda. Amém. Então entenda que neste momento que você está passando por uma situação bem difícil, entenda e pare um pouquinho e fala, peraí, o oleiro quer moldar a minha vida. Amém. Ele tem algo profundo para fazer e eu vou me render à mão do oleiro. Amém? Amém. Creia nisso. Não é por acaso as pressões da nossa vida. Não é por acaso os momentos difíceis da nossa vida, desafiador. Todos essas situações, ela tem propósito. Amém? E eu coloquei aqui, ó, se você nunca sofreu pressão,
é porque você está na lama ainda. Porque quem tá na mão do oleiro sofre pressão, viu? E se você busca uma vida sem pressão, não é nas mãos do oleiro que você encontrará isso. Porque na mão dele, nós sempre passaremos por mudanças. Amém? 2 Coríntios 4, 16 e 17. Alguém quer ler? 2 Coríntios 4, 16 e 17. Alguém se habilita aí? Amém. 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 17. A minha versão é diferente da de vocês. Não tem problema. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que muitos deles. Aleluias. Aleluia. Que maravilhoso, né? Ele coloca aqui, não desanimem. Não desanimem na frente dessas situações. Ainda que exteriormente nós estamos ficando desgastados, ainda que estamos cansados, né? Que doa. Dentro de nós existe um processo de renovação dia após dia. Todos os dias nós estamos sendo levados a uma renovação. E ele ainda continua, né? Pois as nossas leves e passageiras, momentâneas situações, né? Aflições estão produzindo em nós uma glória incomparável, eterna, de valor eterno, uma glória com peso, né? E eu coloquei aqui, a glória de Deus é pesada, queridos. A glória de Deus não é algo leve, não, ela é pesada. Nós precisamos ser renovados, senão nós não aguentamos a glória de Deus. Nós queremos glória na nossa vida, nós queremos que Deus se manifeste na nossa vida, mas para que Ele se manifeste na nossa vida, as coisas precisam mudar, porque senão nós não aguentaremos. A glória de Deus tem um peso, né? Um peso, e não é um peso no sentido ruim da palavra, não. É algo maravilhoso, mas nós não aguentaremos de qualquer forma, né? Deus é maravilhoso e é eterno. A glória de Deus, e ela se manifesta no caráter de Deus em nós. Às vezes a gente quer, ai Senhor, a sua glória em mim, que as pessoas vejam a sua glória em mim, mas a glória de Deus, ela se manifesta em nosso caráter, né? E através do nosso caráter, gente. Como as pessoas olham para nós, o que elas veem? Será que elas estão vendo as marcas de Jesus em nós? A glória de Deus em nós, né? O oleiro precisa tirar pedras, as pedras do orgulho, as pedras do pecado, as pedras da ganância, as pedras da soberba, as pedras da desobediência. Enfim, ele precisa tirar as pedras que atrapalham, as pedras que não é para estar ali, né? Porque a glória de Deus vai se manifestar nesse vaso, que sou eu, que é você. E para que a glória de Deus se manifestem, né? Essas pedras precisam ter de ser tiradas. Então eu vou voltar rapidamente aqui à imagem da argila que eu dei para Ana Luísa. Quando a gente vai amassando aquela argila ali, a gente muitas vezes vai encontrando pedacinhos de coisas ali. E Deus é assim, né? Eu quero que vocês pensem novamente naquela imagem da argila. O oleiro, ele vai moldando aquela argila, ele vai deixando aquela argila maleável, mas conforme ele apalpa, conforme ele aperta aquela argila, ele sabe exatamente onde está a pedra, né? Onde está o defeito, e aqueles defeitos, aquele pecado precisa ser arrancado. Agora eu quero que você pense na imagem do barro. Se o barro pudesse falar no momento em que o oleiro está ali apertando, ele muitas vezes ele pega a massa, ele bate aquele barro na rocha, não, na roda, né? E ele amassa. Se aquele barro pudesse falar alguma coisa, eu tenho certeza que ele gritaria. Que ele ia gritar, ai, tá doendo, né?
E nós, como barro, essa é a nossa imagem. Quantas vezes a gente não grita, Senhor, tá doendo. Ai, tá doendo, parece que eu não vou suportar. Né? Isso que eu tô passando aqui parece que eu não vou aguentar. E é engraçado, né? Fazendo uma analogia com isso. Quanto mais duro o barro, mais ele apanha para ficar mole. Exato. Quanto mais a gente resistir a essa transformação de Deus, mais a gente mais doído é o processo. Vai ficar. Né? Mais doído é. Então, é por isso que a gente precisa entender o processo. Porque conforme a gente vai entendendo e a gente vai se rendendo ao processo, o oleiro vai tirar, vai doer, mas vai doer menos, né? Quanto mais rendido, mais maleável nós estamos, mais fácil vai se dar o processo, né? Eu coloquei aqui, né? Depois, o barro é colocado na roda e ele gira, e essa roda vai deixando tonto. Quantas vezes, né, o Senhor tá ali nos moldando, ele tá nos apertando, ele tá tirando aquela pedra, ele tá ali apalpando, vendo que tem pedras para tirar, e ele nos coloca numa situação onde aquilo vai rodar, onde a nossa vida parece que tá dando voltas, né? Tá tudo mudando, tá tudo ali de ponta cabeça, a gente sequer consegue entender direito a situação, né? E conforme aquela roda gira, o oleiro vai arrancando os pedaços que precisam tirar, o oleiro vai tirando aquilo que não era para estar lá, que não é para ficar, coisas que às vezes a gente tá ali, ó, tem interiorizado dentro de nós, faz parte de nós, mas aquele pedaço de barro não é para ficar. Então ele vai tirando, né? Ele vai tirando aquilo que não presta. É preciso se submeter, como o Ricardo colocou aqui, nos tornar maleáveis. Nós precisamos nos tornar maleável, né? E a dor, é importante a gente ver esse processo, que a dor, ela quebranta, né? Eu vou seguir um pouquinho mais rápido aqui por conta do horário, mas a dor, ela quebranta. Muitas vezes é na dor, é na situação difícil que nós vamos ser quebrantados. Que às vezes na abundância tá tudo bem, a gente não consegue nem se arrepender do que a gente faz. Mas a dor, ela nos leva a se voltar a Deus. E se quebrantar diante de Deus, né? Ser cristão não é só andar em vitória. Muitas vezes a gente ouve uns louvores aí que só diz isso, né? A vitória é maravilhoso, Deus é bom, é maravilhoso, eu só ando em glória. Ou se não, as teorias de vitória em vitória, né? Ou também as teorias aí das prosperidades, que diz que a gente tem que andar sempre lá por cima. Não que Deus não nos dê vitória, não que Ele não nos dê prosperidade, não que Ele não nos dê saídas e soluções. Ele sim, Ele nos dá. Mas eu quero que a gente reflita nos processos de Deus, né? Porque a vida cristã, ela não é só momentos de facilidades, não. A gente tem vitórias, mas a gente vai ter processos importantes para as nossas vidas. E como a gente falou aqui, esses processos, eles são muito mais importantes do que o resultado final. Amém? Existem áreas que só o oleiro sabe que existem pedras. E é por isso que ele aperta. E muitas vezes você vai se sentir apertado nas situações da sua vida. Porque é naquela situação onde você acha que o outro tá errado, que é o outro que provoca, mas mesmo que o outro tá provocando, as outras situações lá fora estão te provocando, mas ali é porque Deus está promovendo ou uma situação, né, para tirar aquela pedrinha que às vezes nem você tá percebendo que tem. Então, ele vai, sim, nos deixar passar por esses processos. São as circunstâncias que Deus usará para transformar o nosso ser. São as circunstâncias, né? São muitas vezes as situações que vão acontecer, o outro que vai nos atacar, as situações bem complicadas e desafiadoras. Não fuja do processo, amém? Não vamos fugir do processo. Deus está formando em mim o vaso perfeito. Eu coloquei aqui, ó, aprenda a adorar e confiar nesses momentos, viu? No momento do processo, aprenda. Quando estiver sobre pressão e tribulação, aprenda a confiar e adorar e falar, Senhor, eu me rendo, eu te adoro, mesmo que tudo esteja acontecendo, que
que eu estou passando por esses momentos difíceis, eu quero te adorar, eu quero dizer que o Senhor é soberano e que eu confio no Senhor, eu confio no que está acontecendo, eu não estou entendendo nada, está difícil, eu estou gritando, eu estou chorando que nem o barro gritando, mas eu confio e eu vou continuar te adorando. Amém? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, Aleluias. eu todavia me alegrarei em ti. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Mônica, Sim, Carmen, eu volto pro versículo que vocês falaram no Romanos 8, sim. 28. Na hora desse processo, a Sim. gente tem esse versículo. Sim. Sabemos que Deus age em Todas as coisas. coisas para o bem Aleluias. daqueles que o amam, Amém. Aleluias. de acordo com o seu propósito. Amém. Aleluias. Amém. Eu creio. Glória a Deus. Eu creio mesmo nesse versículo. E ele tem sido, acho que eu já falei na célula, né, que ele é um versículo que Deus falou pra gente quando a gente descobriu a situação da Alice, né, do ouvidinho dela, e toda vez que aparece alguma adversidade, quando os médicos falam alguma coisa em relação a Alice, dá aquele desespero, dá aquela tristeza, e de repente esse versículo volta à tona, né? E aí eu falo, todas as coisas estão cooperando, Senhor, eu sei que todas as coisas vão cooperar. E aí eu fico trazendo esse versículo à minha mente, sabe? E assim, eu falo, não vou deixar minar a minha fé, porque eu creio que todas as coisas cooperam, estão cooperando. Amém? Então é isso, Zete. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra do Senhor, a gente se expor à palavra do Senhor, né? Porque nesses momentos de adversidades, o que a gente vai ter para combater? O que nos sustenta? Né? Nós precisamos da palavra de Deus para nos sustentar nos momentos difíceis, porque é assim que a gente crê, né? Quando a gente crê na palavra, é ela que vai vir à tona naquele momento. Amém. Amém? E eu coloquei aqui, ó, o oleiro tem o poder de remoldar o vaso, né? É mais um processo que ele tem. Às vezes a gente foi moldado pelo Senhor em muitas situações, né? E eu conversei até com o Ricardo um tempo atrás, com uns colegas nossos que vieram aqui em casa, e a gente falando sobre isso, né? Olha, eu pensei em um certo momento da minha vida que, poxa, eu estava bem, que Deus já tinha me moldado para tanta coisa, já estava preparado para muita coisa, e de repente vem Deus e nos quebra, né? E nos quebra, não é que ele está nos moldando, não, ele nos quebrou. Mas a Bíblia diz que ele nos quebrou para ele fazer de novo. Ele faz tudo novo. Tem momentos na nossa vida que é isso, que a gente já tá andando com Deus e que parece que tá tudo bem e de repente ele vem e nos quebra. E nesse momento que ele nos quebra, nós precisamos entender que há fases diferentes nas nossas vidas. E que para fases diferentes existe um novo formato. Deus vai nos quebrar e nos levar a um novo tempo e vai nos refazer. E o importante é que nós sejamos quebrados, não quebrando a cara no mundo, mas sermos quebrados nele, nas mãos dele, por ele, né? E ele tem o poder, né, de nos remoldar, fazer um vaso novo, de novo, né? Deus é o oleiro e nós somos como barro em suas mãos. Tenha isso na sua cabeça. Deus é o oleiro e eu sou como barro em suas mãos. Tudo que ele faz é por amor e para o nosso bem. Confie. Ele jamais vai fazer algo para o nosso mal, mas tudo que ele faz é para o nosso bem. Posso Amém? ler um versículo? Pode, já estou Que terminando tá em aqui também. Jeremias 29:11, que diz assim: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, o Senhor. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Aleluias. Então confiemos Glória a nisso, Deus. nesse futuro que o Senhor tem para nós. Nesse futuro nós precisamos estar em um novo formato. Ele vai tirar essas pedras, ele vai nos moldar da maneira que ele deseja. Amém? Amém. E aí, para concluir aqui, para fechar, eu sei que a gente já está com o horário um pouquinho avançado, mas eu creio que essa palavra, ela é transformadora, né? E nós precisamos entender os processos de Deus. Eu quero falar sobre as rachaduras.
As rachaduras são um lugar através das quais o tesouro brilha. E para entender sobre as rachaduras, vamos ler lá em 2 Coríntios 4:7. Você lê, Ricardo? Posso Pode ler? ler. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Ou seja, existe um tesouro dentro deste vaso de barro, e esse tesouro é Jesus. Nós somos vasos, né, que leva um tesouro. E é por isso que Deus nos molda, porque não é em qualquer lugar que um tesouro é guardado. São em vasos de barro, né? Porque a honra não é nossa, é dele, o tesouro é ele. E quando eu falo aqui em vasos com rachaduras, eu estou falando das feridas que o processo nos deixa, né? Nesse processo de vaso, né? De sermos transformados em vasos, muitas vezes a gente sofre essas rachaduras que representam coisas que acontecem na nossa vida. Uma ofensa, por exemplo. Quando acontece uma ofensa na nossa vida, essa rachadura, o que você vai deixar transparecer, né? Se dentro de você existe o tesouro, quando existir essa ofensa, o perdão brilhará, porque dentro de você tem Jesus. Então, através de vocês, de cada um de vocês, né? Cada um de nós, quando existe ali uma rachadura que nos feriu, nós temos a oportunidade de fazer Jesus brilhar, a glória de Deus brilhar, né? Então, alguém nos feriu, a gente resplandece o perdão de Jesus. Alguém veio e nos fez, sei lá, um mal, a gente vai lá e faz o bem para aquela pessoa, né? Alguém veio e nos tomou algo, a gente vai ali e entrega para aquela pessoa. Alguém nos odiou, a gente vai e responde com amor, né? E aí chegará um tempo onde apenas o tesouro brilhará em sua vida e em minha vida. Não mais o vaso chamará a atenção, mas aquilo que está em nós é que será visto, né? A imagem e semelhança de Jesus Cristo. Amém? E isso não é algo fácil de fazer, né? Porque nós somos falhos, né? E muitas vezes aquilo que as pessoas fazem para nós dói, machuca, né? Mas é essa atitude, né, é que vai nos transformar. Deus permite muitas vezes essas coisas acontecerem na nossa vida, para que nós sejamos moldados, para que nós sejamos aperfeiçoados, né? E muitas vezes quando a gente se fecha para isso, a gente está impedindo o agir de Deus na nossa vida. É fácil? Não é, mas a gente deve se esforçar para que o plano e o propósito de Deus seja concretizado na nossa vida. Eu creio assim, que em todo processo existirá um momento em que nós entenderemos o que Deus quer de nós. Sim. Nós entenderemos o que Deus quer tirar, o que Deus quer transformar. Talvez demore um pouquinho, talvez nem tanto. Pode ser que logo de cara a gente já perceba. Mas Deus, ele vai sempre nos mostrar o que é que ele está trabalhando na nossa vida. E aí sim vem a nossa resposta. Porque não cabe a nós tirar. Quem vai tirar é Deus. Mas a nossa resposta é: Senhor, eu me rendo ao teu processo. Amém. Amém. Eu me rendo. Se é isso que o Senhor quer da minha vida, é isso que eu vou fazer. E a gente vai se esforçar nesse sentido, de obedecer aquilo que Deus quer, né? E isso vai sendo a transformação na nossa vida. Amém. Amém? Amém. Queridos, desculpa eu ter extrapolado um pouquinho o horário hoje. Mas eu creio, né, que foi bênção aí nas nossas vidas. Pelo menos Deus falou muito comigo através dessa palavra. Eu espero que cada um aqui tenha colhido a porção que Deus preparou. Amém. Eu creio mesmo que Deus sempre prepara uma porção para cada um na palavra que Ele diz. E eu sei que cada um aqui teve a oportunidade de pegar aquilo que Deus preparou para você nessa noite. E eu quero Amém? deixar uma pergunta. Então vá, Qual pergunta aí. será a sua posição ou a sua resposta para o processo de Deus? A sua atitude vai determinar qual é a sua resposta para esse processo de Deus.
Amém? Fique com isso no teu coração. Amém. Dói, né? Dói. Não é fácil, não. Dói. Mas ele nos transformará. Fala, Zete. Eu costumo dizer para mim assim: isso não vai durar para sempre. É verdade. Isso também passará. Amém. Amém, Zete. É verdade. Essa fé, é a fé. Amém. Amém. E se a gente for olhar mesmo para a situação, para a circunstância, a nossa fé enfraquece. É verdade. Como Pedro andando sobre as águas, né? Firmado na fé, no autor e consumador da nossa fé. Amém. Amém, Zete. Amém. Amém. Consegue passar. Esse processo aí que dói, viu, amor? É, mas Dói, é mesmo. Zete, dói. E quanto mais a gente endurecer, mais dói. O eu grita. É verdade. Amém. Você quer falar, tia? Eu vi você levantando a mãozinha aí? Eu quero ouvir, eu não ouvi nem a Neide. Ah, eu tô falando amém. Ah, Não, amém. 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 Glória a Deus. Mas escuta, tudo isso, a única coisa que eu tenho que falar, tudo que acontece na nossa vida já foi falado aí. Mas é para o nosso crescimento espiritual, né? Que nem o Ricardo falou, muitas vezes Deus nos pede uma posição e a gente quer passar na frente daquilo que Deus pode fazer, a gente quer fazer primeiro. Aí se não dá certo, a gente pede socorro para ele, né? Então nós fazemos tudo ao contrário. É verdade. Então certo é o quê? Primeiro Deus, depois as outras coisas. Então É já falo assim, verdade. buscar primeiro o reino de Deus. E as outras coisas ele vai acrescentar. Então eu Amém. mudo aí, as outras coisas ele vai te ajudar, né? Amém. Então é o que nós temos Amém. que fazer. Tá bom? Amém, tia. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém mais quer falar alguma coisa? Bianca, Yasmin, Tamires, minha mãe, a Neide, o Marcos. Mãe, tem que ligar o Tem que ligar o microfone. microfone. Clica aí na tela. Tem um microfoninho aí, clica nele. Aê! Isso, agora sim, pode falar. Posso falar agora? Pode. Então, Caiu? do dia a dia, por muitos problemas, né? Dores. Mas eu creio que Jesus foi o próprio exemplo, né, para nós. E ele passou aqui na Terra e a gente pôde ver que ele também passou por vários problemas aqui, perseguições, né, dores, tudo que nós passamos hoje. Foi por isso que ele passou tudo que ele passou naquela cruz foi para que nós pudéssemos hoje ter essa força. Então não é dizer que nós não vamos passar. É ruim passar, né? A gente não vai passar por coisas difíceis, né? Ninguém gosta. Mas nós aqui na Terra nós vamos passar por essas coisas. Não tem jeito. Amém. E eu sempre digo, né? De manhã eu levanto e a primeira oração é do Espírito Santo, Jesus falando aqui, mas eu peço para o Espírito Santo direcionar. E a força vem de Deus, não adianta. Amém. Buscar em Deus, porque é Ele que nos dá. Tem hora que a gente pensa assim, ai meu Deus, eu não consigo suportar isso, né? Mas Deus, quando a gente começa a falar com Ele, e a gente crê nele, vem aquela força do nosso interior, né? E às vezes você não está tendo força, mas Deus te dá uma força que você fala assim, eu tenho que fazer isso, Deus está me dando essa força e eu vou fazer. Então é como a Miri falou também, nós temos que fazer, Deus já nos deu, e nós temos que caminhar, nós não podemos parar, né? E desanimar. Lógico que às vezes vem aquela vontade, né? Ai meu Deus, eu estou cansada. Eu mesmo estou cansada aqui, estou estudando demais, e eu pensei, ai meu Deus, eu acho que eu vou desistir desse negócio, é muito difícil. Aí quando eu vejo pessoas que eu já estou ajudando, né? Então eu falo assim, meu Deus, eu não posso parar. Né? E hoje Deus me trouxe até o Lucas, né? Lucas foi médico, né? Lucas era médico, né? Aí veio, eu estava tentando ai não, não é muita coisa, é muito difícil, meu Deus do céu. Aí veio na minha memória, olha, mas Lucas ele tinha um ministério e ele era médico. Aí meu Deus, aí ele me pensando, né, nas primeiras meninas, me pensando no carro. Porque é muito difícil, eu falei, meu Deus, é difícil, nossa, tem muita coisa para pensar, minha cabeça tá. Mas aí eu falei, ai meu Deus do céu, eu tenho vontade de desistir, eu tô achando muito difícil, mas
Amém. Amém. Várias formas e várias maneiras. Amém. Glória a Deus. Essa força de Deus. Amém. Tudo tem propósito, viu, dona Rose? É, com certeza. Dona mãe, tudo tem propósito. Não desista do processo. Amém. Ó, o Marcos colocou aqui no chat, como sempre, uma ministração fantástica. Caiu como uma luva para mim. Amém. Glória a Deus. Deus é perfeito. A palavra de Deus é maravilhosa, né? Ele sempre fala conosco, Marcos. Amém. Sempre vai falar ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir. Amém, é verdade. A Cris está dizendo que a internet dela tá péssima, mas está acompanhando. Está uma bênção. Amém. Amém, Glória Cris. a Deus. Você Glória é a uma Deus. bênção. A Cris tem vivido processos, Cris, e você terá resposta em nome de Jesus. Em nome de Viu? Jesus. Eu creio que já tem colhido bastante fruto aí desse processo. Amém. Glória a Glória Deus. a Deus por isso. Ô, dona Rosa, aproveita que você está aí falando, ora por nós agora no final. E aí, se alguém tiver algum pedido de oração, pode colocar especificamente, mas aí você ora geral, tá bom, mãe? Eu quero pedir, viu? Fala, tia. Eu não sei se vocês estão sabendo o processo do Roldão lá na África. Tô. Sim. Hoje ele falou comigo, disse que o negócio tá feio lá. Sim. Então, assim, pra gente continuar intercedendo, orando, pra que Deus faça o melhor, né? Amém. Ele vai ficar na posição dele esperando Deus resolver. Então, vamos orar porque tá muito boas coisas lá. É, só pra vocês entenderem, o meu tio é missionário, para aqueles que não conhecem, ele morou muito tempo lá em Guiné-Bissau, numa ilha na África, e aí ele veio pro Brasil, deixou lá todo o trabalho na mão de uma igreja local lá do país, ele procurou uma igreja que quisesse dar continuidade no trabalho para ele se aposentar e vir pro Brasil. E ele conseguiu umas doações de livros lá para a escola que foi construída, e ele voltou lá para visitar, né, a obra e levar, enfim. Ele chegou lá e tá tendo vários problemas, viu que as pessoas que ficaram responsáveis pela obra estão com segundas intenções, estão ali com ganância em vez de trabalhar, de levar a sério aquele trabalho, enfim. E aí ele tá passando por muitas perseguições ali, por mentiras, mas Deus é fiel porque a própria população que está ali sabe, conhece o trabalho do meu tio e sabe o quanto ele é um homem temente a Deus. Então nós estaremos orando aqui para que toda mentira caia por terra, para que o meu tio Roldão e aquelas pessoas da ilha sejam cercados pelo Senhor e que Deus seja glorificado em todas as coisas. Amém? Amém. A Suzane, né, também pediu oração pela bebezinha dela que não está bem. Nós vamos orar por eles, tá bom? Mas aí eu vou pedir para minha mãe orando. Pode orar, mãe, por nós aqui para encerrar a célula e depois nós vamos orar pelos pedidos, tá bom? Liga o microfone, isso. Estou agora aí falando? Sim. Tá bom, vamos orar. Pai querido, nós te louvamos nesse dia, Aleluia, Pai. sim, Queremos Senhor. agradecer porque hoje nós podemos levantar e abrir nossas portas e contemplar a tua glória, Senhor. Amém, Senhor. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Amém. Mesmo, Senhor, por esses momentos que nós passamos difíceis, sabemos que tudo, Senhor, está no teu controle, nada foge das tuas mãos. Senhor, quero te pedir também, Senhor, que o Senhor continue moldando as nossas vidas. Amém. Aonde haja, Senhor, pedras, aonde haja algum tipo de impureza, Senhor, enfim, tudo aquilo, Senhor, que não vem de ti, tudo aquilo que impede, Senhor, de caminharmos diante da tua presença, Senhor. Sim, Senhor. Tira, limpa, Nos purifica. rendemos a Ti, Nós Pai. queremos ser moldados pelas tuas mãos, Senhor. Amém, E Senhor. todo aquele, Senhor, que sabe, Senhor, nos mover, nos levar para onde, Senhor, o Senhor tem preparado, Senhor. Nós não Amém. muitas vezes, Senhor, mas tu sabes, Senhor, como nos levar, aonde nos levar e como fazer nas nossas vidas, Pai. Amém. Por isso, Senhor, eu coloco cada vida nas tuas mãos aqui das tuas mãos, Senhor. Venha abençoando cada vida, Senhor. Venha moldando, Senhor. Venha mostrando a verdade, Pai. Nós possamos a Amém. cada dia, Senhor, ver a tua verdade, Pai. Nada, Senhor. Nada possa nos impedir de continuar Em nome de caminhando, Jesus. Senhor. Tira tudo aquilo, Senhor, que impede, Senhor. Nós queremos, Senhor, te agradar, Senhor. Queremos ver a tua vida.
Porque sabemos, ó Pai, que a nossa vida é uma eternidade, não é apenas aqui, Senhor, mas nós vivemos uma vida eterna. O teu propósito, Senhor, dado na nossa vida. Cada Amém. festa, Senhor, cada família, Senhor, o teu propósito, ó Deus, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos, Senhor. Vimos, ó Pai, a viver de acordo com a tua vontade. Nós te louvamos nessa noite, agradecemos Amém, Senhor. cada família que você fez estar, Pai. O teu Espírito Santo, que tudo isso foi Amém, Senhor. Senhor, a bom Senhor, que sabemos que todos eles são feitos para as nossas vidas, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Tudo que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vou colocar agora os pedidos de oração. Se vocês tiverem, podem ir colocando no chat aqui, tá bom? Paizinho, nós colocamos agora diante de Ti, Senhor, esses pedidos específicos, Pai. Sim, Colocamos, Senhor, porque nós confiamos em Ti. E sabemos, Senhor, que o controle de tudo está nas Tuas mãos, Amém. Pai. Senhor, eu quero colocar, Senhor, a vida do tio Roldão que nós comentamos aqui, Pai. Sim, Jesus. Tu sabes, Senhor, que ele é Teu filho, Pai. Amém. E que aquele trabalho que foi iniciado ali, Senhor, foi iniciado porque o Senhor tem um propósito. O Senhor tem Amém. vidas a alcançar naquele lugar, Pai. Sim, Senhor, sim. nós clamamos que a verdade venha, Senhor, à tona. Em nome de Jesus, Senhor, que toda mentira, que toda tentativa do inimigo, todo ataque, Senhor, do inimigo contra os Teus propósitos, contra os Teus filhos, contra, Senhor, a Tua igreja naquele lugar, caia por terra em nome de Amém, em Jesus, nome de Senhor. Jesus. Paizinho, que o tio Rodão e o povo daquela ilha, Senhor, que estão, Senhor, ali trazendo a verdade, Senhor, eles sejam honrados, Pai, e que a Tua glória, Senhor, seja trazido à tona naquele lugar, Pai, em nome de Jesus, que seja para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor, que tudo, Senhor, que aconteça seja para o Teu louvor, Senhor, que essa situação se reverta, Pai, e que o Teu nome seja glorificado, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que eu sei que Satanás ali está querendo envergonhar o Teu nome, Pai, mas que ele seja envergonhado e o Teu nome seja glorificado, que vidas sejam salvas, Pai, levante pessoas ali para ajudar naquela obra, pessoas íntegras, pessoas com coração puro e tementes a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Colocamos os Teus anjos, o Teu sangue sobre o tio Roldão agora, Amém. Pai, em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Proteja de todo mal, de toda cilada do inimigo, Pai, Sim, que ele Senhor. permaneça firme em Ti, Senhor, em Amém, nome Pai. de Jesus, Paizinho. Amém, Jesus. Colocamos também a vida da Lívia, Senhor, filha da Suzane, Pai. Senhor, nós clamamos agora, Pai, que as Tuas mãos sejam sobre ela, Senhor. Toda Sim, Pai. enfermidade, Senhor, tudo aquilo que tem atingido a saúde dela, bata em retirada agora no nome de Jesus. Amém. Nós declaramos que a Lívia é curada. Nós declaramos que a Lívia é Tua, Senhor. Coloca os Teus anjos ao redor da Lívia, Pai, e da família da Suzane, de cada um dos seus filhos, do seu Amém. esposo, Pai. Em Amém, nome de Paizinho. Jesus, Senhor. Amém. Pedimos também, Senhor, oração pela Tamires, pela Yasmin, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, Sim, Senhor, que a Tua declaramos. paz seja sobre essa família, Amém, Senhor, Pai. que Declaramos o Teu processo reino que elas sobre a estão vida delas. passando, Senhor, que elas venham perceber, Senhor, aquilo que o Senhor tem, que elas possam confiar, Senhor, e obedecer, Senhor, a Tua voz. Pai, nós Te pedimos auxílio, ajuda, Senhor, neste momento, Pai. Nós Amém. declaramos que elas são Tuas, Senhor, em nome de Jesus, que o inimigo não venha se aproveitar da fragilidade, mas que antes, Senhor, elas sejam levantadas em Ti, Senhor, e tenham forças para resistir, Senhor, e para ser transformadas, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos a Tua transformação, que a Tamires e a Yasmin tenham verdadeiramente transformação de vida e que elas sejam levadas, Senhor, à imagem e semelhança do seu caráter, Pai, Amém, em nome de amém. Jesus. Declaramos a paz, a harmonia, Senhor, Sim, o shalom de Deus sobre o lar da Tamires, em Amém. nome de Jesus, Paizinho. Amém. Nós colocamos também a vida do Jacó, Senhor, diante de Ti.
Pai, até hoje a verdade não apareceu, Pai. Sim. Nós não sabemos, a família do Jacó não sabe o que se ouve com ele, Pai. Nós clamamos, Senhor, que venha à tona, Senhor, o que aconteceu com ele, em nome de Jesus, Senhor, para que a família tenha paz e tranquilidade, Senhor, em saber o que aconteceu ali com Jacó, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, revela, Pai, revela o que aconteceu, Senhor. Revela, tira toda mentira, todo engano, Pai. E que essa situação venha, a verdade venha à tona, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pedimos também, Senhor, oração pela família da Cris, sobre os filhos da Cris. Nós declaramos, Senhor, a tua salvação, a tua transformação, o teu poder sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, que, Senhor, eles venham viver, Senhor, os teus propósitos, aquilo que antes, mesmo deles serem criados, o Senhor já planejou, determinou algo para a vida deles, que eles venham viver esse projeto, Senhor, que o Senhor tem para eles, Pai. Em nome de Jesus, declaramos a tua proteção sobre eles, declaramos sobre o Celso também a tua proteção, a tua bênção, a tua salvação, Senhor, a tua restauração, tanto na vida dele quanto na vida da Cris, Senhor, em nome de Jesus. Restaura a saúde deles, Pai. Cuide, Senhor, de todas as situações, que o Senhor seja o provedor das necessidades deles em todas as áreas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós oramos também pela minha avó. Amém. Colocamos Pai, a Senhor. vida dela, a saúde dela diante de Ti, Senhor. Aplicamos o sangue do Cordeiro sobre ela, declarando a restauração completa da saúde dela. Amém, Senhor. Restaurando, Senhor, os relacionamentos, Pai. Em nome de Jesus, oramos por Amém, toda a Pai, Senhor, em nome descendência de dela, Jesus. Pai. Todo levante de Satanás para tentar separar, dividir essa família, Pai. Nós declaramos falido todo o plano de Satanás. Paizinho, em Declaramos, nome de Senhor, que esse Jesus. espírito de divisão, de contenda, seja enfraquecido em nome de Jesus, seja amarrado e lançado fora dessa família, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos também pela vida da Bianca, Pai, da família dela. Colocamos esta família e a vida da Bianca diante de Ti, Senhor. Amém, Aplicamos Pai, o Senhor. sangue do Cordeiro sobre ela e declaramos Sim, Senhor. o Teu perfeito amor sobre a vida da Bianca. Amém, que ela Paizinho. se sinta, Senhor, amada e acolhida por Ti, porque o Traga Teu cura, perfeito amor Senhor, nas lança emoções. fora todo medo. O Teu perfeito cura, amor, Senhor, lança fora tudo aquilo Amém, que impede de vivermos o Teu plano e o Teu propósito, Pai. Amém, Então nós Senhor. declaramos, é chegado o Teu reino sobre a vida da Bianca, é Amém, chegado o Teu Senhor. reino sobre a família dela, Pai, em nome de Jesus. E tudo Amém, Pai, aquilo Senhor, em nome que de está Jesus. fora dos eixos, fora ali do trilho do Teu plano, Pai, Em seja nome de agora Jesus. alinhado, Pai, em nome de Jesus. Todo levante do inimigo para tentar tirar a Bianca dos Teus planos, dos Teus propósitos, seja quebrado agora, amarrado Em nome e de arrancado Jesus. pela raiz, em nome de Em Jesus, nome seja de qual Jesus. for o motivo, seja qual for, Senhor, venha agora tocando os sentimentos da Bianca, venha curando a alma da Bianca, Amém, onde quer que Senhor, esteja, em nome Senhor, a de Jesus. ferida, venha curando agora. Nós Amém, declaramos Pai. a cura completa sobre as Amém, emoções da Senhor. Bianca, sobre a saúde, a vida, o corpo da Bianca, Amém, em nome Paizinho, de em Jesus nome e de de Jesus. toda a sua família, em nome de Jesus, Pai. Amém, Nós Paizinho. Te louvamos e engrandecemos o Teu santo e precioso nome. Aleluia. Você já orou pela família da Cris? Sim. Amém. Então nós Te agradecemos, Pai, no precioso nome de Jesus. Amém, Paizinho. Glória a Deus. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Amém, o nome do queridos. Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Uma semana abençoada. Amém. Semana de vitória. Que os processos do Senhor sejam vividos e vencidos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Um beijo bem grande. Quem tá gritando aí é o Miguel. Oi, Miguel. Ti, 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 ti. Lá vem ele com a língua do ti. Ti, 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 ti. Beijo, gente. Fiquem na paz. Beijão no coração Um abraço. de vocês. Fiquem na paz. Fiquem na paz. Deus abençoe. Boa Tchau, tchau. semana Boa para vocês semana. também.